Eu posso dizer que eu demorei anos para entender isso, né? Que Deus me ensinou. E eu demorei muitos anos para entender isso, sabe? E quando eu entendi isso, realmente as coisas passaram a fazer sentido para mim, sabe? E eu vou tomar uma água porque tá muito quente aqui. Só que eu quis gravar dentro do carro porque eu consigo ficar mais à vontade para mim falar com vocês, né? E compartilhar essa experiência que eu tive. O que acontece, né? Como vocês que têm assistido meus vídeos, né? Têm me acompanhado aqui, sabem que eu me converti nova, né? Eu tinha 19 anos, 18 para 19 anos. E quando eu cheguei na igreja, né? Quando eu comecei a caminhar na fé, eu não entendia, eu não imaginava a imensidão que era o mundo espiritual, sabe? Eu não entendia que por detrás desse corpo aqui, né, que tá falando aqui, por detrás de tudo que a gente vê, há um mundo espiritual, né? E isso que eu tô falando é algo muito profundo, é muito sério, muito espiritual, sabe? E quando eu entendi isso, mas até o que eu vou falar aqui, eu vou falar o que Deus me revelou, né? Só que o que eu tô querendo explicar para você que tá assistindo o vídeo, que muito além, né, de você tá aí olhando para esse vídeo, assistindo esse vídeo, né, clicou por curiosidade, né, mas você vai entender, né, o que Deus quer passar isso para você, né, porque Ele me mostrou não para mim ficar guardado dentro de mim, né, porque se o que eu recebi de Deus fosse para ficar guardado dentro de mim, Ele teria me levado embora já dessa terra, né, que a gente tem uma missão aqui. E essa missão é de passar adiante aquilo que a gente recebeu um dia, né? E quando isso me foi revelado, né? Essa visão desse mundo, né? Do mundo espiritual. Ai, desculpa, gente. Mas é que tá bem quente aqui. E o que acontece, né? Quando isso me foi revelado, eu comecei a valorizar, sabe? A valorizar. E o que é que me foi revelado? O que me foi revelado? O que Deus me revelou, né? Tudo que eu falar aqui vai ser muito importante para a tua vida espiritual, né? Você que busca se aproximar de Deus, né? O que me foi revelado? Me foi revelado que eu tenho uma alma dentro de mim, né? Talvez você não entenda isso que eu vou falar aqui agora, porque talvez Deus ainda não tinha te revelado isso, eu não tinha te mostrado, né? Isso ninguém falou, chegou em mim e falou, apesar de sempre que eu ia para a casa de Deus, né? Eu ouvia disso, o valor da minha alma, só que isso não entrava na minha mente. Isso não entrava na minha mente, isso não se encaixava, sabe? Isso não se encaixava. Eu não entrava na minha mente o que era isso, o que isso queria dizer, né? O que Deus queria falar comigo, que eu tinha valor e tal. Porque quando a gente ouve de valor, você tem valor, a gente pensa que é aqui, né? O nosso corpo aqui físico, né? A nossa aparência, a nossa vida, né? A nossa vida tem valor. E de fato, para Deus tem valor, mas só que muito além disso é o que está dentro de nós, né? É o que está dentro, é a alma. A nossa alma, ela tem um valor imensurável. Talvez você se sinta assim, né? Eu sou mais insignificante, eu sou mais desprezado pela família, pela sociedade, talvez porque você não tem uma condição financeira que você gostaria de ter, talvez porque você nasceu numa família assim, simples, né? Você tem irmãos e talvez você é o que é mais deixado de lado, né? Mas
Talvez você gosta de rede social e você fica vendo a vida de outras pessoas e fica se comparando a elas. E você é um cristão. Talvez você conhece a palavra de Deus, mas você fica nisso, sabe? Nessa comparação, nesse achismo, sabe? De que você não tem valor, de que, né? Com um monte de questionamento. Mas saiba que você tem valor, amiga. Ou amigo, você que está assistindo, você tem valor, a tua alma tem valor. Eu me lembro, uma vez, uma amiga minha, né, eu até compartilhei aqui no vídeo vários conteúdos, né, falando de experiências assim, ruins, né, que eu posso dizer, mas são experiências que vão ajudar outras pessoas, né, e por isso que eu tenho compartilhado aqui, e teve até um comentário que eu recebi, que falou, amiga, mas tem pessoas boas que aparecem, e realmente isso acontece. Porque nessa minha caminhada com Jesus, né, nesses longos 11 anos que eu tive com Ele, eu conheci pessoas maravilhosas e que eu sou, assim, eternamente grata, sabe? Por ter conhecido essas pessoas. E tem uma que ela era uma jovem, né? Ela era até mais nova do que eu. Deveria ter uns 18 para 19 anos quando eu me converti. E ela deveria ter uns 16 por aí, ela era uns 2 aninhos mais nova que eu, sabe? E ela sempre me puxava pra perto quando eu tava começando na conversa, ela me puxava pra perto, sabe? Ela me abraçou, então eu me sentia amada, valorizada por ela, sabe? E eu lembro que ela sempre falava pra mim assim, né? Eu não lembro se ela falava pra mim, mas eu lembro que eu ouvia, às vezes, quando eu ia evangelizar, fazer ponto de fé, sabe, na frente da igreja, entregar ali a palavra de Deus, a mensagem, né? Eu lembro que ela falava, né? Você tá olhando aqui pra mim agora, né? Eu até falo isso pra você. Você tá olhando aqui, você tá vendo aqui, né? Esses olhos aqui, marrom. Aí você se olha no espelho, né? Você se olha no espelho agora, você vê um olho azul, um olho verde, né? Um cabelo lindo ou um cabelo que você não acha bonito, né? E você tá ali olhando, nossa, mas não gosto da minha aparência, né? Eu não gosto. Mas sabia que o que tá dentro de você é muito mais valioso do que você tá vendo no espelho? Porque o que você tem dentro de você é a tua alma. É ela que tem valor. Porque aqui, nessa terra, nós, seres humanos e almas viventes, né? Porque nós temos uma alma. A alma saiu do corpo, o corpo não presta para mais nada. Mas nós que estamos aqui, cristão, não cristão, pessoa que crê em Deus ou não, nós, todo mundo que está aqui, ele vale por aquilo que ele tem. Se ele tem muito dinheiro, ele tem valor. Se ele não tem dinheiro, é um Zé Ninguém, é um coitado. A sociedade nos discrimina por aquilo que temos, não por aquilo que realmente somos, né? Mas Deus não é assim. O Senhor Jesus, ele não é assim. Por isso que ele falou, né? Que ele escolhe as coisas loucas, as coisas desprezíveis desse mundo. Por isso que ele me escolheu. Eu era uma louca, uma desprezada pela sociedade, pela família que me abandonou, né? Sou adotiva, né? Já contei meu testemunho aqui. Tenho uma família que eu agradeço a Deus, apesar de não serem pessoas que aceitaram Jesus, mas agradeço a Deus por tudo que a minha mãe me ensinou. Ela me ensinou algo bom, a ser um cidadão do bem, né? Então, hoje eu sou grata, né? Mas o que eu quero falar aqui pra você, que a tua alma tem valor. Se nunca ninguém falou isso pra você, se você nunca ouviu de alguém que você tem valor, eu digo pra você, você tem valor, a tua alma tem valor. Então não fique preso ao que falam de você, ao que acham de você, e nem ao que você guardou dentro de você e você, eu sou isso. Não, você não é isso. Você é aquilo que Deus quer que você seja, se você quiser se tornar essa pessoa, né? Nós podemos nascer numa família que talvez não tivemos um carinho, um afeto, mas a gente pode se tornar uma pessoa melhor para Deus, um cristão melhor para Ele, tá bom? Espero que esse vídeo ele venha acrescentar muito na tua vida e que você entenda realmente, porque quando eu entendi isso, a minha vida mudou.
Não vou dizer que a minha vida é perfeita, porque enquanto a gente estiver aqui nesta terra, a gente vai sofrer por causa da palavra, né? Quem não se entregou a Deus, quem vive longe do Senhor Jesus, até tem uma vida abençoada, digamos assim, né, financeiramente, essas pessoas não são felizes. Elas não são. Elas vivem de aparência, né? Mas nós, o que a gente tem, que é o Espírito Santo, isso aqui ninguém tira de dentro da gente. Tá bom? E já se inscreve e compartilha com alguém também que talvez está precisando ouvir esse vídeo, tá bom? Tchau!